Vou te falar que eu tô achando bem mais fácil esse palco do que o palco ao vivo lá, que a gente tá com o coração aqui, né? E agora estamos em casa, então no conforto da nossa casa, na tranquilidade da nossa casa, tem um tem uma informalidade assim, né? Tem uma intimidade que a gente nem se conhece, mas já estamos aqui muito juntos. Então, o que eu venho falar é desde esse lugar, da situação de estar em casa. E quando me apresentei no palco do TEDx São Paulo, falei sobre luto, um tema que ninguém quer falar, mas que em algum momento todos experimentamos, né? Todos vivemos. E é sobre luto também que eu vou falar hoje, mas não esse luto assim do de só o luto de perder alguém, porque esse luto faz parte desse momento também, mas esse luto de não estarmos fazendo aquilo que estaríamos. Então, ontem eu vi uma frase muito interessante do Oliver Chess, que ele fala assim: o futuro não é mais o que seria. Achei isso lindo, porque todos nós tínhamos um futuro aí mais ou menos desenhado, uma viagem que ia fazer, um amigo que ia encontrar, né? Um evento, um trabalho. E tudo isso mudou de um jeito ou de outro, por isso que a gente está aqui fazendo como nunca fizemos e como nunca foi planejado. Então, eu comecei a perceber nesses 60 dias que estou em casa que tinha muitos sentimentos aí para organizar e quero falar um pouco sobre eles. Nesses anos trabalhando com esse tema do luto, da empatia, eu percebi que a gente precisa de tempo para conseguir não só nomear, mas para conseguir entender o que está acontecendo dentro e o que está acontecendo fora. Então, no começo dessa minha quarentena com duas crianças pequenas, né? Uma de 8 e uma de 11 anos, eu fui sendo bombardeada por tantas sugestões do que fazer com esse tempo livre. Então, aquela ideia de agora podemos fazer jogos que nunca fizemos, ou fazer atividades que nunca experimentamos, ou como vai ser essa nossa interação o tempo inteiro juntos, então vamos ser criativos. Então, no começo, eu percebi que tinha quase que um deslocamento de eixo, porque o nosso eixo ele se pautava pelos horários e pelas ações desse ir e vir, né? O horário da escola, o horário de ir a um evento, o horário de um trabalho, o horário de dar uma aula, no meu caso. E aí, de repente, tudo isso caiu por terra. Estamos em casa, vamos fazer tudo isso dentro de casa. E eu gostaria de dizer que, no meu caso, isso não foi tão difícil. Eu já trabalho nesse esquema do home office já tem 11 anos. Eu moro no litoral, numa casa que é super espaçosa, que tem área verde, né, que tem quintal, então que dá para passear dentro de casa mesmo, que dá para a gente tomar sol, que tem muito verde. Então, do alto do meu privilégio, eu reconheço que já era uma facilidade enorme ter essa vista linda, que não dá para mostrar para vocês agora porque já está escuro, que tem brisa, né? Que tem árvores, que tem bananeiras e que tem muito silêncio também. Mas ali tinha ainda um desconforto. E aí eu me perguntava por que eu estou desconfortável na minha zona de conforto? Se a zona de conforto é a mesma, por que eu estou me sentindo tão inquieta? Por que estou me sentindo tão mexida, né? O que é que está acontecendo aqui dentro? Então eu percebi que eu tinha saído desse centro, que eu tinha me deslocado desse meu eixo de ser uma pessoa tranquila e serena. Percebi que eu já não conseguia acordar tão cedinho para praticar minha yoga. Me percebi nas noites insones. Então, se você está acordando aí 3h30, 4h30, 5 da manhã, tamo junto, né? O bonde da insônia não tá passando só aqui, tá passando em várias casas e a gente acorda com aquele monte de pensamento e a cabeça fervendo e quer dormir de novo e aí fica aquele overthinking. Então comecei a me perceber até mais irritada, mais chorosa em alguns momentos, sem paciência. Eu que sempre fui muito paciente. Aí falei, gente, mas não estou me reconhecendo. Eu sento para trabalhar, não tenho concentração. Vou produzir uma coisa que eu levava meia hora, estou levando 3 horas, né? Leio 3 vezes a mesma frase, não entendo. O que é isso que está acontecendo? Várias janelas abertas no meu computador e aqui dentro como se eu tivesse fechada. E a criatividade bloqueada. Então, se você viveu ou está vivendo esse momento, não está sozinho. Nós nunca estamos sozinhos nos momentos difíceis. A gente sempre parece que está ou sente que está, mas na verdade não estamos. Estamos todos juntos, mas separados.
É isso que eu sinto. E aí eu fui percebendo que tinha alguma coisa ali para investigar. Comecei a perceber também que meu coração se apertava. Toda hora que eu lia uma notícia, que eu lia sobre doença, que eu lia sobre mortes, que eu lia sobre pessoas passando fome, como os colegas mencionaram aí, sobre as crianças que sempre tiveram dificuldades, sobre as famílias que sempre tiveram em situação muito vulnerável. Então aquilo ia deixando meu coração apertado, pequenininho. E do outro lado dessa inquietação, uma sensação de estar sobrecarregada. É o que eu chamei do burnout, o burnout da quarentena. Porque que horas é que eu vou conseguir fazer todas essas atividades, assistir todas as lives, fazer todos os origamis? Não teve essa ideia? Vamos fazer origami com as crianças. Gente, leva um tempão fazer origami. E como que eu vou fazer isso e os afazeres domésticos e o meu trabalho e o tal do homeschooling? Quem tem criança pequena está nessa tutoria, nessa mentoria que é muito desafiante, que pode ser maravilhosa, eu estou achando incrível a experiência, mas tudo isso leva tempo para se adaptar, leva tempo para fazer, para acontecer. Então comecei a me sentir sobrecarregada nesse estar em casa com tanto a cuidar, né, com tanto a fazer, ao mesmo tempo me sentindo um pouco perdida e me questionando como é que eu vou dar conta de assistir tantos filmes, tantas séries, de ler tantos livros, porque eu aposto que no começo a gente pensou assim, nossa, é agora que eu vou ler aquela coleção ali que está naquela estante da literatura clássica brasileira me esperando. Não consegui sair da primeira página. Por quê? O que estava acontecendo nesse burnout? Então, por que eu não estou conseguindo ouvir os audiobooks que eu separei? Por que eu não estou fazendo uma horta? Por que eu não estou reformando o meu guarda-roupa? Então, a lista de vontades, de desejos era enorme e a possibilidade de realizá-los, não. E aí foi aí que eu me dei conta que todas essas propostas, essas dezenas de propostas que vieram de fora e que vieram de dentro também, que toda essa vontade de fazer tanto é no sentido de nos manter ocupados, né? De nos manter vivos. E nesse momento, nos manter vivos, ativos e saudáveis é um grande esforço, em vários sentidos, inclusive na saúde mental e emocional, que também conta tanto quanto a nossa saúde física. Aí começou a me cair uma ficha. Como uma boa taurina que demora às vezes a entender, eu fui percebendo que não era hora de bordar os tapetes, que não era hora de reformar as cortinas, que essas mudanças exigiriam de mim processos internos e exigiriam que eu tivesse autocompaixão comigo mesma, autoempatia comigo mesma. Aí fui chegando perto do tema do luto, porque o que mais ajuda uma pessoa no luto, a empatia e o tempo de elaborar. Então eu não estava dando a mim mesma aquilo sobre o qual eu falo tanto nos meus encontros, nas minhas palestras e no meu livro. Então comecei a me dar conta que eu estava exigindo de mim uma performance, um desempenho de ser a super mulher e a super mãe, a super dona de casa e a super produção na quarentena, como que então tem que valer a pena esse tempo, quando na verdade esse tempo não foi propriamente uma escolha, né? Nós fomos impostos a isso, como o luto normalmente é nos imposto. Ninguém escolhe perder algo ou perder alguém. Então, aquela mensagem que eu ouvia de continue trabalhando, continue se divertindo, continue interagindo, faça tudo o que você faria fora de casa, mas agora na frente da sua tela, e tenha esse grande e maravilhoso mundo virtual ao seu dispor e desfrute dele, né? Nessa segurança do seu lar, uma vida nova prontinha, virtual, não fazia tanto sentido quando aqui dentro eu não estava pronta e não era bem o que eu queria. Então, naquele dia que, como disse a colega agora há pouco, e foi tão bonito que ela falou, que os dias são todos mais ou menos iguais. Então, nesse dia que parecia igualzinho a todos os outros, eu me dei conta e falei, gente, não cabe tudo isso. Simplesmente não cabe. Eu tenho tempo, de fato eu tenho tempo, mas eu não tenho vontade de fazer tantas coisas virtuais. E mesmo que eu tivesse, a minha vontade não está só à mercê desses desejos. Tem essa série de obrigações para dar conta. Tem duas crianças aqui dependendo de mim, contando comigo como um eixo nesse momento. E ali comecei a visitar esse novíssimo sentimento que eu nunca tinha experimentado do luto coletivo. E ali eu comecei a perceber do alto daquele trapézio que eu estava segurando naquela barra, sabe aquela sensação? Tá segurando naquela barra, soltando para ir segurar na outra, que ali embaixo não tinha uma rede de segurança. Ela não estava lá. Então, aquela rede de apoio que nós tínhamos antes, que incluía a escola, os professores, os amigos, a casa de um amigo, os avós,
os parentes, né? As pessoas que nos apoiam no dia a dia estavam todas aonde? Em suas casas. Então a rede de proteção, a rede de apoio não estava lá. Por isso estava tão difícil segurar na barra do trapézio. Me dei conta que eu estava segurando na barra, olhando lá para baixo e vendo um abismo. Esse movimento eufórico, a etimologia da palavra eu, fora. O eufórico é aquele que o eu está fora. Então, deste movimento eufórico, eu comecei a me resgatar, visitar lá dentro e perceber que tinha duas intenções nesse super ocupar, nesse super produzir, né? O primeiro que era essa de uma ilusão de que nada mudou e tudo mudou. O futuro não é o que seria. E a segunda, e talvez essa sim, a grande motora desta conversa é que foi ocupar o tempo para não sentir. Ocupar o tempo todo para não sentir. Então, tão ocupados com o trabalho, com a vida virtual, com as reuniões no Zoom, no Jitsi, no WhatsApp, no YouTube, né? Ocupando tempo em tantas plataformas ao mesmo tempo, estando em tantas lives, em tantos lugares, talvez eu estivesse me desconectando do sentir. Então, é um trava-línguas, o tempo todo ocupando o tempo todo para não sentir, para não viver este luto. Então, justamente por não estarmos agora fazendo aquilo que havíamos planejado, que havíamos sonhado, que estaríamos vivendo, há um vazio. Vamos olhar, esse é o meu convite para você hoje. Vamos olhar esse espaço que se abriu, esse vazio que se abriu, que agora já se vão 60 dias e dá para enxergar. Tá bem nítido, tá bem mais transparente do que estava ali no começo. É preciso olhar o nosso vazio. Estamos vivendo um luto coletivo. Eu, você, todos que estão nos assistindo, nós perdemos algo. Perdemos talvez não uma vida humana, ou talvez sim uma vida humana próxima, mas perdemos a segurança que sentíamos, a tranquilidade, né? A possibilidade de comemorar um aniversário, de atender um evento, de reunir uns amigos. Perdemos as oportunidades de nos nutrirmos deste convívio social, perdemos a nossa agenda. Eu deletei todos os eventos da minha agenda. Perdemos a nossa agenda, perdemos o toque, mais importante, perdemos o contato, o convívio, o beijo, o abraço. Perdemos a chance de nos aglomerar, como é gostoso aglomerar, de nos juntar, de dançar junto, de usufruir dessa tranquilidade de estar em um mundo que não tinha nada disso e que estar perto era ótimo, não era perigoso, não era contagioso. Temos esse luto para viver. Claro, vale lembrar, como também falaram agora há pouco os ilustres palestrantes, que vivemos num Brasil que pessoas nunca tiveram esse privilégio. E eu entendo isso. Tem pessoas aqui que no nosso país nunca tiveram salário, moradia, segurança, empregos, possibilidade de sonhar, de crescer. Mas em maior ou menor escala, todos vivemos as nossas perdas, sim, deste planejado, deste sonhado. Então, nesta camada reside esse sentimento que se chama luto. Essa sua tristeza que não se sabe o nome, essa coisa que te acorda no meio da noite, essa hora que você anda pela casa e esqueceu o que você estava indo fazer, essa sensação de abrir o seu computador e já estar cansado antes de começar, é o luto. O nome disso é luto, esse sentimento tem nome. E agora a gente está fazendo um mosaico de todos esses lutos, como um tecido, que vai se formando como um pedacinho de várias histórias e que vai se agregando com todas as vidas humanas perdidas no mundo todo até esse momento. Se a gente sente isso, significa que somos humanos, que ainda somos humanos, no sentido de conseguirmos sentir, de conseguirmos nomear. E aí, desde este lugar de reconhecer que sim, há algo errado, que sim, há uma inquietude, há um cansaço, há uma exaustão, então agora podemos finalmente dizer: ufa, reconheço minhas perdas, me permito senti-las, me permito chorá-las. Esse é o meu convite para você hoje. Se você ainda não chorou na quarentena,
A hora é agora. Se tem uma coisa que eu sou boa nessa vida, é ajudar as pessoas a chorarem o que elas precisam chorar. Então, bem-vindo, bem-vinda. Não precisa ser o maratonista da quarentena, não precisa ser o super produtivo hoje, não precisa ser o que está batendo todas as metas. Fique à vontade, senta e chora. Quando acabar esse nosso encontro de hoje, de repente desliga a sua internet. É possível fazer isso, não é difícil, tem um botãozinho ali atrás do roteador. Clica nele, desliga logo tudo ao mesmo tempo, a TV, o computador, o celular, e aí você chora, senta e chora. Se permita sentir as suas perdas, se permita sentir o que foi que em algum lugar você teve que deixar para ocupar esse espaço. Em que momento chegou o seu vazio? E deixa esse sentimento do vazio te inundar. Deixa esse sentimento vir, aquele choro que vai subindo, subindo, cada um tem um jeito, né? Mas o meu mais ou menos sobe, 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 deságua. E deixa desaguar. E chora mesmo, chora de raiva por todo mundo que você acha que tá fazendo tudo errado, por todos os meandros que você discorda, por todos os profissionais ou não profissionais que não te disseram ou disseram que você não queria ouvir. Chore por todos que estão acamados, por todos que estão nos hospitais. Chore por todos que estão arriscando a própria vida todos os dias para cuidar de nós. Chore de medo, chore de conflito, chore dessa ambiguidade que é estar protegido e estar ameaçado ao mesmo tempo, porque é assim que nos sentimos, e o luto é isso, estarmos felizes de estarmos vivos e ameaçados pela iminência da morte. Isso é o sentimento do luto. Quando a morte chega tão pertinho da gente que damos conta que somos assim, ó, um grãozinho de nada, pequenininho, perante a magnitude desse universo. Chore a sua pequenez humana, chore de saudades do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, dos seus amigos. Chore, eu tô morrendo de saudades da minha mãe, da minha irmã, do meu irmão. Chore, chore de vontade de abraçar, de circular, de sair dançando, de sentar num boteco, de tomar uma cerveja. Chore o seu receio de não ver talvez mais essas pessoas ou não vê-las tão cedo. Chore e deixe que as crianças também chorem. Pelos amigos que não estão encontrando, pela escola que não estão frequentando, pela saudade das brincadeiras. Eles também estão sentindo, eles também estão vivendo, o luto também está nele. Então, se na sua casa as crianças estão gritando mais ou brigando mais, o nome disso é luto. Essa é uma das maneiras de expressar o luto, pela raiva, né? Pelo grito. Ainda bem que as crianças gritam. Quem dera a gente fizesse um pouco mais e aprendesse com eles também a fazer isso um pouco mais. Gritar a nossa raiva, colocar para fora. E chora um pouco desse futuro que seria, que não será. Chora a viagem que você não vai fazer, o namorado que você não foi encontrar, as trocas que não aconteceram, a humanidade que hoje enfrenta o maior desafio da nossa era. Enquanto a gente ficar se ocupando de não sentir isso, estamos tapando o sol com a peneira. Estamos enfiando o nosso luto debaixo de um tapete. Não tem nenhum tapete que dê conta disso. Chore desse macrocosmos para esse microcosmos. Dessa grande perda das milhões de vidas humanas que talvez se vão para este pequeno universo da sua casa, do que você perdeu e estaria fazendo nessa noite de sexta-feira, caso não estivéssemos todos aqui. Toma o seu tempo, chore o seu luto, nós temos tempo. Embora pareça que não, nós temos tempo. E aí, quando sentir que passou, respira. Respira fundo e percebe que apesar do luto, nós estamos todos vivos. Que honra estar vivo. Que presente é a vida. E agora sim, eu te digo que é possível ser triste e feliz ao mesmo tempo. Eu descobri isso na experiência do luto. E aí vem o complemento do luto, que é a celebração. Ao mesmo tempo que a gente tem tanto para enlutar, né, que estava conversando com a Helena, ao mesmo tempo em que todos perdemos tanto, ganhamos tanto, o que vamos celebrar então? Cadê a tristeza que eu tiro dessa pilha aí de ocupações internéticas ou cibernéticas? O que tem lá embaixo? Quais são os aprendizados, os crescimentos, as novidades, o convívio com as pessoas que amamos? Aí vem as celebrações. Cada dia que eu consigo sair da cama, cada dia que eu consigo fazer uma boa comida, que eu não queimo arroz, que eu consigo dar conta de 1 milhão de tarefas, que eu não xinguei ninguém,
que eu consegui fazer um bom papo virtual, que eu consegui encontrar meus amigos virtualmente, que eu pude participar dessa live hoje maravilhosa aqui. É um motivo de celebração estarmos aqui, graças a essa tecnologia, graças a essa equipe incrível que nos recebe, que nos acolhe aqui com tanta eficiência, apesar das dificuldades todas que é fazer o que nunca fizemos. Então vamos celebrar as refeições, o aconchego, a casa, a cama quentinha, o espaço que nós temos, o travesseiro que nos acompanha naquela hora da insônia. Vamos celebrar se você tem uma taça de vinho para tomar, se você tem um amigo para conversar, um chocolate para te confortar, tudo isso é celebração. A vida é generosa mesmo quando ela não parece. Essa frase também está no meu livro, cada dia ela é mais viva em mim. Que a gente possa enlutar, no sentido de olhar e nomear essa tristeza e ao mesmo tempo que a gente possa celebrar, que a gente possa abraçar de uma forma muito autêntica a celebração que é viver esse dia e essa noite. Porque luto e celebração, pelo que eu tenho estudado, são como duas faces da lua, são como complementos, como luz e sombra. Então, se eu não encontro tempo de enlutar e de me entristecer e reconhecer que sim, estou vivendo um luto, talvez eu também não encontre esse enorme prazer, essa enorme alegria de celebrar. Então, esse é o meu convite para você hoje. Permita que venha esse sentimento não nomeado, que te atormenta, que te desestabiliza, que te deixa exausto, cansado. O nome dele é luto. Que você o sinta, o acolha e em seguida que venha a luz da celebração. Hoje completo 60 dias enlutando meus sentimentos e agora com vocês eu celebro essa oportunidade maravilhosa de falarmos sobre isso. Muito obrigada. Uhul! Arrasou, Camila. Maravilhoso. Muito bom. Parabéns. Maravilhoso, Camila. Oh, Camila. Maravilhoso, Camila.